Boa Olá, noite, querido. olá, boa noite. Desculpa aí o atraso, que Tava na muito, estrada? muito caminhão na estrada aí, com criança, meu sogro não tá muito bem, então a gente veio bem Hum, devagarinho, mas ah, certo, graças a Deus. que bom, estamos ao vivo Jonas, para YouTube e conta, podcast também, né? É isso aí. vamos lá. Hoje o entrevistado é você, então vamos primeiro para o pessoal saber quem é você, fala um pouquinho da sua história de vida, sua formação, conta aí pra gente. Eu sou formado em nutrição, né? Isso lá em 2001 e trabalho com nutrição há muitos anos, né? Mas com a low carb especificamente tem um pouco menos aí, tenho 6 anos aí que eu descobri a low carb, né? E eu mesmo testei em mim, né? Porque apesar de ser nutricionista, eu pesava 40 quilos a mais, né? Do que hoje. E aí com a low carb eu consegui, em um ano e meio, assim, mais ou menos, perder esses 40 quilos fazendo low carb e jejum, né? Então aí eu procurei fazer uma especialização em low carb, né? Para poder atender, né? Nessa área aí que eu gosto bastante. Não tá saindo o som do seu microfone, doutor. Você Aí. atua, você atua desde sempre em Brasília? Você é da onde? Assim, pode-se dizer que eu sou de Brasília, né? Eu fiz faculdade em Bauru, né? De nutrição, em Bauru, São Paulo. Mas aí logo depois eu voltei para Brasília, né? Eu sempre atendi aqui mesmo, na cidade mesmo, aqui em Brasília. Já tem Pronto. bastante tempo. E você se considera que foi um nutricionista tradicional? Quando que ocorreu a virada de chave? O que que aconteceu para acontecer essa virada de chave? Sim, assim, quando a gente faz normalmente, né? Eu não posso dizer em todas as faculdades que é assim, mas naquela época, em 2001, né? Quando eu me formei, era bem tradicional a nutrição, né? Não tinha, pelo menos na faculdade, não se falava de low carb, né? Essas coisas. Então, eu não conhecia, né? Então, muitos anos eu atuei na nutrição, mas foi na nutrição tradicional, né? E aí, há uns 6 anos atrás, por aí, 6, 7 anos atrás, eu descobri a low carb, né? Que eu fui, eu tava, como eu tava bem acima do peso, né? Tava com uma obesidade. Eu tava assim, né? Eu já fazendo de tudo para emagrecer e não consegui emagrecer. Isso da nutrição tradicional, né? Que é baseada em calorias, né? Aquela história. É, então eu não conseguia fazer de tudo, fazer tudo que eu sabia. E aí eu comecei a pensar, e se for hormônio, né? E aí eu fui num endocrinologista aqui de Brasília, né? E ele que me mostrou, assim, ele falou assim, você conhece a low carb? E eu não conhecia na época, né? E aí ele falou, olha, basicamente comer carne com salada, né? O doutor falou. E aí ele indicou uns podcasts aí famosos, aí do Doutor Souto, né? E aí eu comecei a ouvir o podcast do Doutor Souto, né? É pena que o que ele fazia com o Rodrigo, ele acabou, né? Mas agora ele faz outro, né? Ele faz um com outra pessoa. E então esse podcast ajudou muito, né?
ele indicava lá no podcast dele livros sobre low carb, né? E aí eu comecei a ler livros sobre low carb que ele indicava, né? E principalmente o Good Calories, Bad Calories, né? Que é acho que é o principal livro da low carb, assim, hoje em dia. É um livro grosso, assim, a versão em inglês, a versão em português ela é bem menor, mas em inglês é bem grosso. E aí eu comecei a ler, fiquei um tempão lendo lá e gostei bastante e comecei a aplicar em mim, né? E aí, e aí fazendo muito jejum também, né? Fazendo low carb, jejum, e 1 ano e meio mais ou menos consegui aí chegar no meu peso ideal, né? E foi uma luta aí, mas foi muito interessante esse, essa mudança aí de vida, né? Porque foram 40 quilos e não foi de uma maneira tão difícil assim, sabe? Eu acho que a low carb não é uma dieta tão difícil de fazer, tanto que eu continuo, né? Eu tenho 6 anos que eu faço, mas eu emagreci em 1 ano e meio, então eu poderia ter parado, por exemplo, né? Mas tem outras vantagens também, né? A low carb não é só o emagrecimento, né? Pronto. Essa sua trajetória aí, né? Pode-se dizer que muitos de nós fizemos essa trajetória, né? Eu, como um médico tradicional também, com aquelas orientações, a questão da constipação, água e fibra, e Ah, então. vomitando ali o tempo todo para os pacientes, mas via que faltava alguma coisa, e Aham, todos aham. bebendo na fonte do Dr. Souto, né? Todo, Começamos. todo, doutor Souza, E uma revolução aí. isso, e completando o que você disse, quando eu comecei também, o que me falaram é carne e salada, porém Aham. não pode sair da mesa com fome. Então, você, falando o português correto, né? Você pode comer até o cu fazer bico, desde que seja É, carne e salada. Aí eu isso. emagreci bastante, a história semelhante que você está contando. Eu não tinha tanto quilo para perder, mas Aham. uns 15 quilos, já fiquei mais ou menos no meu peso normal. É, o jejum vem naturalmente, né? Também é uma coisa engraçada isso, né? Porque Natural da low carb, né? o pessoal acha que já começa fazendo jejum, mas é porque seus termostatos de fome, você começa a regular eles, né? É, Fica tudo hum, ali no hipotálamo e tá tudo desregulado. Os clock genes ali tá tudo doido. E de hum. repente ele entra no ciclo normal dele. Normal, que é o natural, né? É o natural. Aí você come quando tem fome mesmo. E bebi dessa mesma fonte que você. Eu formei em 2000. Hum, Formei em Quase. 2000. Não, formei em 2005. Eu entrei em 2000 e formei em 2005. E, Hum, e- então eu vi aí uma trajetória semelhante, né? E é. depois disso, entrei na nutrologia, fiz uma escola tradicional de nutrologia, a pós-graduação da USP de Ribeirão Preto. Ah, conheço. Eu sou da primeira turma da pós-graduação online, né, que surgiu Oh, que em legal. 20 e já terminei, mas lá ouvia muito isso. É bom sim, low carb, mas é, é, ninguém consegue seguir uma dieta tão restritiva a longo prazo. Não sei se você já ouviu isso. Já ouvi, já ouvi. Eu não acho tão restritiva, né? É, assim, você tem que tirar algumas coisas, né? Porque, assim, é aquela história da frase do Einstein, né? Que loucura é você continuar fazendo a mesma coisa que você estava fazendo antes e esperar uma mudança, né? Essa frase aí é famosa, né? Isso é loucura, né? Então, assim, é claro, você tá obeso, por exemplo, né? E tem que fazer alguma coisa, não vai continuar com a mesma dieta que você estava fazendo, não vai adiantar, né? Verdade. Ou comer um pouco menos, né? Na verdade, é bem menos, né? A dieta tradicional, você tem que comer bem menos, você passa fome, né? Eu
eu posso falar de experiência própria, né? Que eu, é igual eu falei no começo, né? Antes de eu conhecer a low carb, eu fazia, né? A dieta tradicional. Então passava fome, tudo. Isso, por conta, assim, se você mirar só na restrição calórica e não em target proteico, que é alcançar o seu Hum, alvo de proteína, você vive com fome, cara. Aí você come de 3 horas do jeito que a indústria quer mesmo e come de tudo um e pouco, 3 horas, tenta fazer isso. restrição calórica, mas o organismo não aceita, né? É complicado. Isso. O seu metabolismo acaba que diminui, né, doutor? Então, assim, você tá lá lutando, comendo menos, comendo menos, comendo menos, mas seu corpo tá lutando contra você, né? Ele tá gastando menos, gastando menos, gastando menos, gastando menos. Então, acaba que você não vence essa luta aí, né? Na verdade, todos os seus genes aí ancestrais que a gente treinou, tá pensando que você tá passando por um período de inanição e tá te protegendo, né? Ele não quer que você pegue. Isso, isso é uma coisa genética, né? Que tá lá, ele tá ali. A nossa genética é aquela da genética de, né, 250 mil anos atrás, da época do Homo sapiens. É a mesma genética, né? Então a genética acha que você tá passando fome porque não tem o que comer, não porque você está diminuindo, né, de propósito, né? Não sabe que você está querendo emagrecer, né? Então tá te protegendo, diminuindo a quantidade de calorias gastas no dia, né? Pronto. E aí, pronto. Aí, se a gente quer falar numa sintonia fina disso, o Uhum, que somos tão diferentes, porque uns comportam, absorvem nutriente de uma forma, outro menos. Aí entra a nova revolução, né? Que é a uhum, nutrinômica, que aí sim, nós dois, a carga genética nossa é 99,9% igual, mas uhum, nossos morfismos, que cada vez estão descobrindo mais polimorfismos, que uhum, é uma alteraçãozinha, um nucleotídeo ali que já mudou a função das minhas enzimas, uhum, ali que tem diferença, e agora estão entrando na metabolômica bacteriana, né, a transcriptônica, tudo que aí sim é o que as nossas bactérias, que somos o universo delas, faz, uhum. a gente come, faz com os nossos hábitos de vida, ou seja, né, agora que estamos engatinhando nesse conhecimento para saber realmente onde estão nossas diferenças, né? Na área do doutor deve acontecer muito isso, né? Duas pessoas, por exemplo, dois homens, eles comem a mesma coisa. O intestino deles é diferente, né? Às vezes um tem constipação, o outro não tem. Por quê? Vocês estão comendo a mesma coisa, né? Tem muitos fatores envolvidos, né? E dentro disso que escolhemos conversar hoje, né, um dos temas que a gente escolheu, na viagem de vinda para cá, eu e minha esposa, Hum. porque a gente vicia em curso, né? Aí estava no carro, ela tinha um curso que ela começou de medicina integrativa, Ah, que e, legal. e eu falei para ela colocar o dela lá, né? Que os meus já estavam meio que em dia, tudo. E lá Hum. falou da medicina translacional. Não sei se você já ouviu Não. falar em termo lá fora. É tudo vinculado à medicina integrativa mesmo. Só Ah, que ela ficou muito em evidência, em voga, durante a pandemia, porque mostrou que, por exemplo, uma doença nova, que tem poucas soluções, poucas respostas, eles pegam um composto que já é usado há muito tempo para uma doença semelhante e aplicou na pandemia, né? Algumas deu certo, outras nem tanto, mas como era hum. droga já É, com a segura, há muitos anos usado, né? O risco-benefício no fim das contas, ou seja, onde eles querem chegar com isso? Evidências científicas temos que respeitar com certeza, estudos clínicos randomizados, duplo cego, tudo. Mas se a gente esperasse isso na pandemia, quantas pessoas a mais não teriam morrido, né? é, Se a gente não seguisse um pouco aí é, é, a experiência clínica de uma pessoa,
Aí surgiu aí muita questão de desrespeito, teve, né, foi bem, Foi, vamos dizer, a foi, pandemia fez cair algumas máscaras aí, foi interessante por isso, e é, mostrou a medicina translacional, né, que é uma medicina que, que se baseia em ciência, sim, tá? né, Mas eu não espero os grandes conglomerados aí, a sociedade de sei lá o que manda em tal área, transformar num guideline. Eu já vou sim, lá na raiz, né, na ciência, e começo a aplicar. Isso foi o aham, que aconteceu com a low carb no diabetes, que tem gente que já aplica isso há 10 anos, né? E exato. foi o quê? Foi o ano passado que a sociedade americana começou a reconhecer, falando, não, pode ser Foi. mais estratégia. Então, falei tudo isso aí só para desenhar isso que É, eu quero falar para as pessoas, né? Que temos que começar a aprofundar, não engolir o que chega aí da mídia, o que chega até do seu médico mesmo, aprender aham, né? Porque daí que surge as coisas boas, ou talvez você está deixando passar uma coisa boa que já está fazendo efeito em muita gente, e você vai esperar um estudo sim, clínico, e, duplo e- cego, randomizado. isso. É complicado, né? Esse estudo ele pode demorar 20, 30 anos para acontecer. Você vai ficar esperando 30 anos para atender uma pessoa que você sabe, por exemplo, um diabético, né? O diabético você sabe que a low carb é a melhor dieta para ele, que tem resultados em todos os seus pacientes, e aí você vai esperar 30 anos, né? Para sair um estudo científico, para provar que funciona o que você já sabia, né? E, É, e então, hoje em dia, você tem bastante experiência com a low carb para os diabéticos, como é que fica o controle glicêmico deles? assim, eu tenho mais experiência com um diabetes tipo 2, né? Às vezes eu atendo diabético tipo 1 também, mas, assim, a quantidade também na população brasileira de diabetes tipo 2 é bem maior, né? No mundo, né? E, então, assim, o que eu pego mais é diabético tipo 2, né? E, assim, o diabetes tipo 2 ele não necessariamente ele precisa usar insulina e tudo. Ele está usando ali um remédio, um medicamento, né? Principalmente no começo, só se ele tiver muitos anos de diabetes tipo 2, né? Que ele evolui aí para precisar usar uma insulina também, né? Mas a maioria dos casos que eu pego são pacientes que não estão usando insulina ainda, graças a Deus, né? E assim, é visível a melhora, assim, e nem demora tanto, assim, né? Se a pessoa, ela é comprometida também a fazer a dieta do jeito que a gente passa e tudo, né? Sem ficar alterando muito aí a dieta, você vê muitas melhoras aí, você vê melhora na glicemia, né? Você vê também melhora muito no triglicerídeo, né? Triglicerídeo também é bem comum chegar com um triglicerídeo muito alto, assim. Já peguei mais de 1.000 de triglicerídeos, né? Então, altíssimo, altíssimo triglicerídeo e abaixa muito na low carb, né? Abaixa o HDL aumenta também. Então, todos o perfil lipídico aí também melhora, né? Além da glicemia, da hemoglobina glicada ali, né? Que a gente vai acompanhando, né? Porque ela demora 3 meses para mudar, né? A hemoglobina glicada. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento, mas assim, tudo depende da persistência no tratamento, né? Eu acho que assim, com relação. Eu não sei porque eu não sou médico, mas eu imagino que o nutricionista sofre um pouco mais nessa coisa da persistência no tratamento, entendeu? Porque o médico, você vai lá, não, tem que tomar esse remédio, aí você toma, né?
E então, mas a gente fala, não, você tem que comer desse jeito. Aí algumas pessoas comem, algumas pessoas não. Pronto. Dentro disso que você diz, é, eu também já fui um médico tradicional, não posso, né, Uhum, sair da caixinha, pode falar que tem uns 3 anos aí. Mas aham, a questão do triglicerídeo, por exemplo, tá? hum, Antes eu estava olhando o guideline e falando, tá acima disso, você toma isso, né? Fibrato, que seja, isso, é, sabe? uhum, E pode-se dizer que é mais cômodo para o médico que não quer estudar, que quer ficar só no guideline, vamos falar assim, aham, falar, toma isso, tchau, pronto, volta, a gente repete o exame em 3 meses, aí repete, maquiou o exame, ficou maquiadinho, mas não falou um A sobre alimentação. É mais e, É, mas para mim é muito mais satisfatório quando eu vou na causa e começo a mudar hábitos desse paciente. Começo a abrir o olho dele, mostrar para ele que o problema não é isso, né? Não é um exame de sangue. O que tem ali é um paciente com a rotina de vida, tudo. E essa hum, questão de glicerídeo é interessantíssimo, porque quando você começa nessa parte, é a primeira coisa que você percebe, né? Que você pega o paciente na mentira ou não, se ele está fazendo a dieta correta, ele está seguindo o que você está falando, é o hum, triglicerídeo. Porque o triglicerídeo sobe quando você tem uma dieta rica em carboidrato. Entendeu? uhum. Óbvio que É, tem as patologias, a hipertrigliceridemias familiares, que aí tem outros é, comensais ali. Mas aí o paciente fala, não, doutor, eu sigo a low carb, tudo você olha lá o triglicérides de tal, 250, você fala, você não está seguindo tão bem assim, não. Vamos, me fala aí o que você come durante o dia. Você também sente dessa forma? sinto, sinto. Às vezes tem paciente que já fala, né? Já chega assim, olha, eu não fiz direito aquilo que você falou, que para fazer, não consegui fazer, aí vou tentar fazer agora. E a gente sempre tenta dar uma motivada, né, na pessoa também. No começo é mais difícil. E a gente pega, né? A gente pega o triglicerídeo, a hemoglobina glicada, né? Para que a pessoa chega lá, não, mas eu faço low carb, né? Eu não sei por que que eu não consigo emagrecer às vezes, né? Ela chega assim, e aí você vai ver, a hemoglobina glicada tá alta, né? E o triglicerídeo tá alto. Então a pessoa, assim, o que acontece muito também, doutor, é que, infelizmente, na internet, tem muita informação, né, hoje em dia, na internet, mas nem toda informação é confiável, né? Então acontece muito da pessoa achar que alguma coisa que ela está comendo é low carb e não é. Isso acontece bastante, né? Tipo, sei lá, tem gente que acha que é aveia é low carb, aí tá, porque né, a mídia, né, os médicos, os nutricionistas sempre falaram, não, aveia faz bem para a saúde, tem que comer, né? E aí a pessoa chega, não, eu como aveia, não sei o que, aí a gente tem que falar, né? É por isso que você está com a glicemia alta, né? Com o triglicerídeo alto, né? Muitas vezes não sabe nem que isso é carboidrato, né? E, Isso. por exemplo, eu já ouvi várias vezes, arroz e feijão tem muita proteína, É, e eu falo, pode até ter proteína, mas para você chegar numa quantidade satisfatória de proteína, o tanto de amido que é carboidrato que você está pondo para dentro junto, o custo é disso aí metabólico zero praticamente, né? difícil para gente explicar. Tem muita coisa para explicar, né? Que a mídia não fala. Ao contrário, né? Às vezes você vê muita propaganda contrária. Eu já vi muita gente falando na internet, não, o brócolis tem a mesma quantidade de proteína que a carne. Olha, né? Ninguém fala de biodisponibilidade, que a gente não absorve direito a proteína do brócolis, que a proteína do brócolis não tem todos os aminoácidos que a gente precisa para a saúde.
né? Ninguém fala essas coisas, né? Então aí a gente tem que explicar muita coisa aí na consulta, né? Pronto. E como é que foi a aceitação aí, por exemplo, dos seus pares, colegas mais antigos, quando viu que você virou essa chave? Médicos, teve algum estranhamento de algum médico que você tá tratando o diabetes da pessoa e tirou os carboidratos e esse médico te contradisse? Como é É, que já, foi? já aconteceu de o médico, né, ainda tá no passado aí, ele contradizer, aí eu falo, olha, os estudos mostram, né, que é tal coisa que eu tô falando tá certo, tem vários estudos, o low carb não é baseada em achismo, né? Não é baseado em achismo, então a low carb tem muitos estudos, né? Tem muito estudo randomizado da low carb, funciona. Mas eu tenho também colegas antigos aí que formaram comigo que não concordam, não praticam e acha que é muito radical, que você tem que. O certo é aquela dieta flexível, né? Porque a dieta flexível foi uma maneira aí do povo deixar a dieta tradicional, antiga, de 1950, 1960, com uma cara mais atual, assim, mas é a mesma dieta, né? Dieta flexível é a mesma coisa, no fundo é a mesma coisa. Então, é aquela dieta tradicional, que você pode comer de tudo um pouco, que sempre foi essa dieta, e se ela fosse boa, a gente não tava aí na maior epidemia de obesidade da história, né, doutor? E diabetes. Exato. E pós-pandemia aí, pode esperar que isso vai piorar, infelizmente. Tá tendo também muita, junto com a epidemia de obesidade e diabetes, tá tendo uma epidemia aí de gordura no fígado, né? O motivo é o mesmo, né? São carboidratos, né? Dessas três é o mesmo, né? Carboidratos, óleos refinados, esses óleos quentes, aí, óleos químicos, tudo isso, o seu fígado está gritando, pedindo socorro, né? É isso, frutose, né? Hoje mesmo eu estava olhando lá uns artigos, aí tem um artigo bem recente. Eu acho que é deixa eu ver que se eu acho ele aqui, ó. Ele é do mês passado. Tá falando um estudo randomizado mostrando os efeitos de uma dieta rica em frutas para quem já tem gordura no fígado, né? E aí, assim, para mim, previsível, né, o resultado, mas com certeza o doutor já sabe qual é o resultado também, né? Mas o resultado foi o quê? Eles separaram dois grupos, como sempre fazem, né? Dois grupos, um que comia 4 porções de frutas ou mais, né, no dia, e um que comia de dois para baixo, duas porções de frutas para menos, né, ou nada. E aí, no final, né, do estudo, a gordura no fígado piorou muito no grupo de quem comia mais de 4 frutas, né? Isso, provavelmente no contexto aí da dieta ocidental, né? Os dois na dieta ocidental, Provavelmente. né? Que tem que deixar claro para o pessoal que não somos contra as frutas de forma nenhuma, Sim, sim, e que no contexto de uma alimentação saudável elas entram, né? É hum, melhor comer uma fruta de sobremesa para aproveitar o pico de insulina ali do que comer um doce. sim, E, claro, e, claro. e E, aí, e, Paulinho, e- uma época que eu falei que, na verdade, o ideal é comer a fruta antes. E ah, foi um pá no Instagram, você não tem noção. foi. Foi. Não, então tem que deixar claro que esse estudo é feito com quem já tem gordura no fígado, tá? Não são, né, pessoas que estão saudáveis, tá? Mas aumentou o triglicerídeo, não foi só a gordura que piorou, né? Aumentou a glicose, aumentou o triglicerídeo, aumentou a LDL e abaixou o HDL, que é a única coisa que é bom aumentar, né? Nesse estudo aqui.
Então, quer dizer, tudo todos os marcadores que eles pegaram pioraram, né? Nesse estudo aqui. Assim, o estudo não explica exatamente por quê, né? Mas acredito que seja também por causa da frutose, né? Porque a frutose, ela provoca gordura no fígado, né? Sim. Então, assim, isso a gente... quando eu já tive muito nutricionista aí brigando comigo aí no Instagram também, quando eu falo que eu e todos os nutricionistas da área low carb, a gente fala que é melhor você comer a fruta do que você beber a fruta, né, doutor? Não, isso sem dúvida. Isso aí porque meu Instagram tem sempre uma pegada bem humorada, né? Que Uhum. É. pegando uma frase aqui, outra ali, e tem, acho que um dos, acho que aquele pediatra mais famoso, né? Que ele fala que ou você peida ou você engorda, porque se você come a fruta, você está engolindo ali a fibra junto, que vai fazer com que essa frutose e até a glicose também seja Aham. solta de forma mais devagar à medida que vai descendo no seu Exatamente. digestivo, vai não dar aquele pico de insulina, que o E, que virar o suco ali que você quebrou a parede celular da planta, liberou toda a glicose e a frutose que estava ali dentro de uma vez para te dar aham. uma Isso. porrada. Vai, Então, vai, vai tudo. e mais um pouco do que está na fibra que você não consumiu, sua microbiota consome, produz o gás, você peida, pronto. Você não absorveu aquilo ali, não foi para o seu fígado. Aham. Então Entendi. tem suas. É, é, é isso mesmo, é isso mesmo. Além da liberação mais lenta, né? Também tem o fato de que, assim, você não consegue comer, por exemplo, você não consegue comer 6 laranjas, mas você consegue tomar um suco de 6 laranjas tranquilamente, né? Bem tranquilamente, né? Então, Exato, assim, a quantidade de fruta que você bebe é muito mais fruta do que a quantidade, né, que você come, né? exato, exato. Sem contar que se você comer a laranja com bagaço e tudo, né? Vem uma carga boa aí de fibras saudáveis, né? Que nada mais são do que prebióticos mesmo, né? Prebióticos da comida de verdade. E isso é uma coisa que, uma lenda da low carb aí que você pode bater no martelo aí pra gente. Falar, mas se eu entrar na low carb, eu vou diminuir o consumo de fibras. Ah, Você já deve ter é uma dado isso. lenda, né? As pessoas acham que vai ter constipação, né? Aquela coisa, né? Que vai diminuir muito as fibras. E também, doutor, a gente até falou sobre isso naquela live que a gente fez sobre constipação. Mais fibra não quer dizer menos constipação, né, doutor? Você que é especialista nisso. Exato. Então fica a curiosidade aí pro pessoal ir lá atrás no podcast, no canal, para Hum, assistir, né, a minha entrevista, no seu canal, no meu canal também. hum, E uma outra coisa que acontece na low carb, né? A pessoa até, pronto, emagreci, tô bem. Aí ela começa a perder o medo das gorduras, né? Mesmo as saudáveis, vamos ah, falar. E estacionam, então até engorda. Fala, poxa, eu tô engordando agora com a low tá- carb. Mas aí o cara tá fazendo café turbinado, tomando 4, 5 vezes por dia com óleo de coco e tá colocando azeite em tudo e é, acha que não tem caloria ali. Como é que isso, você... isso aí eu até estava comentando outro dia é, que no começo, como era mais o doutor Souto, né, que sabia da low carb, assim, as pessoas faziam umas indicações que elas não sabiam o resultado no futuro, né, no começo da low carb aqui no Brasil, porque era um negócio muito novo no começo, né, assim, a low carb nos Estados Unidos até que não é tão nova não, mas aqui no Brasil tem pouco tempo, né. Então, o que que eu não, mas porque eu já cheguei um pouco mais depois, né, nessa história. Mas no começo o que se recomendava era muito, não, você pode comer gordura, 70%, 75%, né? A cetogênica é 75% da sua dieta tem que ser
tem que ser gordura, né? E aí acontecia isso, né? No começo até os próprios nutricionistas, né, recomendavam comer muita gordura no começo da low carb, né? Mas aí foi se percebendo esses fatores aí, né? Esse resultado aí que o doutor falou, que a pessoa acaba que estaciona, né? Ela consegue emagrecer comendo muita gordura, principalmente no começo, e aí depois ela estaciona e, e às vezes até ganha, né? Igual você falou. Às vezes até ganha peso, porque tá comendo gordura demais, tá fazendo aquele bulletproof coffee, né? Que bota manteiga ou óleo de coco. Era mais comum ainda botar óleo de coco. Nossa, o povo usava muito isso. Óleo de coco e, sei lá, 2 colheres de sopa, né? Que é bastante óleo de coco no café. Fica gostosinho, fica, né? Mas é muita caloria aí, né? Então, aí depois começou a se perceber que é caloria demais, né? Que as calorias a gente não conta calorias na low carb, mas não quer dizer que elas não existem, né? Elas existem. Então assim, elas vão atrapalhar. Eu sempre recomendo ficar de olho nas gorduras. Não quer dizer que você não pode comer gordura, né? Pode comer um bacon, né? Pode comer uma picanha, né? Mas, assim, botar gordura de propósito na sua dieta, assim, com um óleo de coco, uma manteiga no café, botar muito azeite na salada. Ou se não, eu comer muito queijo, né? Os laticínios têm muita gordura, né? Então eu sempre falo, olha, presta atenção no queijo. Muitas vezes já chegou, nossa, já aconteceu muitas vezes assim, a pessoa chegar e falar assim, eu estacionei, não sei o que aconteceu, né? Aí a gente vai investigando e vai vendo que a pessoa está comendo muito queijo, né? Cas- Os Castanhas também. castanhas também, isso, Ó, tá? castanhas mais, né? Porque, por exemplo, castanha de caju ela é low carb. Mas eu nem compro aqui em casa, porque se eu pegar castanha de caju, eu acabo com ela. Assim. Pipoca, vai numa sentada. É pipoca. Eu nem tenho em casa, sabe? Porque eu não, é um negócio que vai, é gostoso. É E, igual as Nutri que prescreve. Aí você vai fazer um lanchinho de 3 castanhas. Quem e consegue ter só 3? consegue. É por isso que a gente não recomenda amendoim também. Amendoim é low carb? É low carb, mas assim, a gente até fala que não é porque a pessoa não consegue comer pouquinho amendoim, né? Não consegue, não consegue. Mesmo que seja aquele sem casca, sem nada, né? Não consegue comer um pouquinho de amendoim. Então a gente nem recomenda amendoim. A gente fala assim, olha, se você quiser, come assim castanhas uma vez na semana, mas sempre avisa, né? Vai causar um platô aí, vai causar essa parada de emagrecimento ou até ganho, né? Se comer demais. A mesma coisa com queijo. Eu lembro até hoje no podcast do Dr. Souto, ele falava que ele tinha. Chegou um paciente lá que parou de emagrecer, aí ele foi verificar lá o que ele estava comendo. Ele estava comendo, acho que era 3 latas de creme de leite por dia. Assim. Era um negócio assim, se jogando, né? Se jogando no creme de leite, né? Aí não Hum. dá. Aí é muita caloria, né? Pessoal entender, calorias importam sim, e É. na low carb não se importa tanto, porque a Uhum. gente é mais no target proteico do que realmente nas calorias. Mas E esse cuidado aí tem, né? tem até ganho de peso na low carb, né? Fazendo isso, comendo gordura demais. Então tem que tomar muito cuidado. O negócio é mais a proteína, né? E aí, em falar nisso, de uns 3 anos para cá, começou a ficar bem mais forte essa coisa de proteína e energia, né? Eu tô vendo isso aí, eu acho bem legal isso aí, do foco maior, saiu, né? Que eu tava falando que no começo da low carb aqui no Brasil o foco era muito grande
na gordura, né? E aí, uns 3 anos para cá, começou a ficar mais forte na proteína, que é o certo, né, doutor? Isso. E que o pessoal entender também que tá, mas então vou perder massa magra, porque vou também estar usando proteína como fonte de energia. Gente, você está comendo a proteína, absorvendo, Hum, e você já não está gordinho mais, você não tem mais a cetose ali para fazer, vamos dizer assim. Você vai usar proteína também, algum grau de proteína você usa para produzir energia? Sim, mas seu organismo é sábio. Ele não vai hum. quebrar uma que já está numa estrutura ali, sendo que você já está dando aporte ali suficiente via oral. Então é só usar um pouquinho a bioquímica, né? Tem um livro famoso que eu gosto muito, que chama tem o Código do Diabetes, né? Eu gosto muito daquele autor, o médico Jason Fung. Ele é muito inteligente, tem vários livros bons, né? Aí tem um dos livros dele, que eu não lembro qual que é, mas ele fala assim que a, a gente queimar o nosso músculo e tendo muita gordura no nosso corpo, que a gente tem muito que queimar, muita caloria em gordura, né? Mesmo a pessoa que é magra, ela tem muita caloria em gordura para queimar. Então, seria a mesma coisa que você ter várias toras aí né, de madeira e pegar o seu sofá e jogar no fogo para queimar, né, por causa do frio. Pegar o sofá de casa e jogar. Né? É que o doutor falou, o corpo é sábio, ele não vai pegar coisas assim que não precisa para queimar, né? Exato. É isso aí. Você já falou alguns livros, né? Mas eu gosto de indicações aí. Livros que mudaram a sua vida. Pode ser da área, fora da área. O que você me Ah, conta? eu leio ultimamente, eu tô lendo mais livros de nutrição mesmo. E assim, eu posso dizer que de livro seria o Por que Engordamos, né, em português, né? O Good Calories, Bad Calories, né? E eu gosto de todos. Tem o Código do Diabetes, o Código da Obesidade, do Jason Fung, que são livros muito bons e eles não são muito difíceis, sabe? Eu sempre recomendo também, a pessoa não precisa ser formado na área para ler o Código da Obesidade, que é bem fácil de entender. E ele explica muito legal por que as pessoas estão ficando obesas aí. Top. Estamos quase no finalzinho, Hum. Jonathan. Eu faço uma pequena provocação nessa nova temporada, Ah, tá? hum. Porque eu devo procurar o nutricionista Jonatas, para cuidar da minha saúde. Eu acho que porque eu confio muito na low carb, né? Então, eu acho que é a melhor dieta aí para emagrecimento, para saúde geral, né? Melhora do perfil lipídico. Então, tem muita coisa que a low carb previne também, né? Como diabetes, Alzheimer e várias, né, gordura no fígado. Então, eu acho que é só vantagem aí para mim. Eu sou apaixonado, né? Depois, como eu emagreci 40 quilos e tudo, mudou muito a minha vida. Então, eu acho, para mim, a low carb é a vida mesmo. Ótimo. Fala um pouquinho dos seus projetos atuais, projetos futuros. Atualmente eu tô com um canal no YouTube, né, também. Lá a gente bota as lives que a gente faz aqui no Instagram. Mas tem muito mais coisa lá, tem muitas receitas, né, que eu uso para recomendar também para meus pacientes. Então, assim, olha, vai lá, entra lá, eu que fiz a receita e eu faço junto com a minha esposa, né, que você conheceu, né, na live anterior. Eu faço junto com a minha esposa, esse canal chama Jojo Low Carb lá no YouTube. Então tem muitas receitas, tem dicas, às vezes a gente fala sobre algumas notícias de nutrição que está saindo no momento,
A gente faz resumo, a gente faz até resumo de livros. Por exemplo, o Código do Diabetes, a gente tem um resumo lá. A gente tem em 3 partes, são 3 vídeos, porque o livro é grande. E a gente dá uma resumida em 3 partes. E tem muitas receitas low carb aí que a gente vai pegando, que a gente gosta, que a gente testa. Então, por enquanto, o meu projeto maior, que a gente gasta mais tempo aí, seria esse no momento. Top. E pronto, me convenceu. Como é que eu faço para marcar consulta com o Jojo? Então, no Instagram tem um link lá para o meu WhatsApp, né? É só você tocar lá, entra lá no meu Instagram e vai lá no meu perfil, toca no link, tem ali, vai abrir o meu WhatsApp ali, tá escrito marque sua consulta. É só tocar ali que abre o meu WhatsApp aí para marcar comigo a consulta aí. E eu gosto muito de atender online e presencial também, faço os dois, todo dia. Facilitou muito, né, essa questão do teleatendimento. Nossa, ajuda demais. Aí você atende gente do país inteiro, né? E até fora do país, né? Verdade. Quer deixar um recado final pro pessoal? Eu quero deixar, assim, para quem não conhece a low carb, eu acho legal a pessoa dar uma lida, assim, tem muitos perfis aí, né? Não é só o meu, né? No Instagram, às vezes você nunca fez low carb, e às vezes é a dieta ideal para você, então vale a pena tentar. Se não quiser ir logo no profissional, dá uma lida nesses livros, né, que eu indiquei. O Porquê Engordamos ele é pequeno em português, e já explica muita coisa, né? Tá top, meu amigo. Obrigado pelo seu tempo aí, desculpa pelo atraso. E Não, eu que agradeço aí você chamar. eu tenho sempre Gosto, com as duas frases: gratidão e carpe diem. é isso aí, é isso aí. Então tá bom, doutor. Fica com Deus, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.